Oi! Olha, vou mostrar hoje uma forma bem legal de fazer de reaproveitamento de plástico. Nós vamos aprender a reciclar plástico. Plástico que vem no macarrão, no chocolate, no pão, tudo isso dá para reciclar de uma forma bem legal, tá? Dá para fazer um trabalho bem interessante. E aí depois dá para usar, ele faz umas placas que você pode usar costurando, dá para fazer bolsa, dá para fazer umas sacolas legais, dá para fazer jogo americano, uma porção de coisas, tá? Capa de livro. Eu vou trabalhar com plástico aqui um pouco grosso, ou pode pegar um plástico fininho e colocar várias camadas. Dá para fazer uma porção de camadas, tá? Vou abrir, eu já cortei ele, abri. E aí vou fazer uma montagem aqui dentro, bem interessante, tá? Uma outra sacolinha. Vou fazer um negócio colorido. Isso aqui é de saco de pão. É a beiradinha. Eu cortei as partes coloridas para trabalhar, que bem legal. Vamos pôr aqui por baixo aqui. Pode trabalhar com umas letras, fica interessantíssimo também. Letra, algumas figuras pequenas. Nada, ou bastante plástico, ou com plástico você pode colocar elementos aqui que não sejam de plástico, porque não vão derreter, mas que sejam... Mas que não sejam muito grandes, tá? Eles têm que ser mais ou menos pequenos, para eles ficarem derretidos no meio do plástico, ficarem prensados, como se fosse uma plastificação. Eu já tinha uns pedaços de plástico aqui que eu já estava fazendo experiência com isso aqui. Esse aqui vem por cima. Vem por baixo desse. Vou fazer um tipo de um trançado aqui, né? Que fica legal. Acho que vai ficar bom. Experimentar. Eu vou colocar aqui também nessa composição uma planta seca, que foi seca no micro-ondas, ou no ferro de passar roupa. Eu vou colocar ela aqui em cima. Fechou isso aqui. E eu vou passar isso com ferro com a ajuda de um papel vegetal, de uma folha vegetal. Se não tiver vegetal, pode ser um sulfite comum, não tem problema. É que o vegetal é legal que você consegue ir vendo o resultado, tá? Então eu vou fazer aqui, para demonstração, eu vou fazer com o vegetal. Mas dá pra fazer tranquilamente com sulfite. Aí você fica olhando pra ver se tá tudo bem lá embaixo. Ele derrete e vai grudando, vai selando. Vai selando de uma forma bem interessante. Aqui eu coloquei só plástico e uma planta. Mas dá pra colocar cadarço, lantejola, um pouquinho de giz de cera ralado, fica bem legal o resultado. Eu vou mostrar pra vocês várias formas de resultado. Aqui eu vou ter que passar metade, porque minha folha vegetal não é tão grande. Se for um plástico muito fino, coloca uma folha embaixo também, tá? Em cima do pano, embaixo do plástico, para não... Porque às vezes ele pode derreter e grudar no tecido embaixo, aí não fica legal não. E na hora de tirar aqui, vai com muito cuidado. Quando é um plástico mais fino, ele derrete. Às vezes ele não ficou muito legal, você pode colocar outro plástico por cima e passar até que ele fique com uma camada boa, tá? Bem resistente.
Esse aqui ficou legal, tá bom. Eu já tinha posto um plástico grosso, então já garante que ele vai... Mas pode pôr várias camadas de filo sem problema nenhum. Pode pôr o de macarrão, com o de pão, com um monte de coisa assim, que dá legal também. E fazer experiências, dá pra fazer cada composição super bacana. A gente tem que experimentar vários jeitos de ver pra ver qual os melhores que eles vão ficar, né? Eu vou tentar pôr no vídeo uma foto de uma bolsinha que eu fiz. É que ela ficou lá na escola, mas que foi só com plástico e flor seca. Ficou uma fofura. Então aqui, ó, só sacolinha, pacote de pão, uma flor seca, um plastiquinho mais grosso e nada, e um ferro de passar roupa. Olha só, interessante o resultado. Tá vendo? Eu coloco esse aqui, como o plástico é grosso, ele tá bem aqui. Aí eu posso passar ele aqui atrás também, ele não grudou total ainda. Mas se for um plástico mais fino, às vezes ele derrete e gruda no pano. Então pode pôr uma folha também, pra ele não ficar tão em contato assim com o pano. Vai dar um jogo americano bem bacaninha. Sempre com muito cuidado com o ferro, tá, gente? Um negócio quente. Manuseia com cuidado. Se você for muito pequenininho, chama um adulto para fazer junto. Pede ajuda. Tira com cuidado aqui, que se puxar muito rápido, ele puxa o plástico que tá meio derretido ainda. Até o plástico secar legal. E olha só, ficou um trabalho bem interessante. Tá? Dá pra fazer várias composições. Então aqui, ó, eu tenho até umas pra poder mostrar. Aqui, ó, feito com cadarço dentro, um coraçãozinho feito com cadarço. Aqui não tá muito... Esse aqui é só com giz de cera. Olha que bonito que fica o efeito. Então dá pra colocar só umas raspinhas de giz de cera se você tiver. Também com folha. Aqui com uma mandala cortada e celofane. Enfim, dá uma porção de experiências. Olha, essa aqui com folha é bem legal também. Com folha, lantejoula. Olha, tem até um grampo de grampeador aqui, preso no meio. Ó. Só celofane, com lantejoula, com cadarcinhos. E esse aqui tem até fita. Tá? Então dá pra pôr fitinha de cetim também. Dá pra pôr elementos dentro, mas tem que ser elementos pequenininhos, não pode ser nada muito grande, tá? Esse aqui eu vou passar ele mais um pouquinho pra deixar ele bem ajeitado. Mas ficou interessante, assim, bem interessante. Ó. Enfim, pegue todos os plásticos, faz uma porção de experiências que vai sair coisa legal. Bom trabalho!